Fala galera do nosso canal do YouTube, sou Danilo Dias e esse vídeo vai ser para mim analisar os confrontos de ida da Copa do Brasil, né? Acabou nessa segunda-feira o último jogo entre Atlético Paranaense 2 e Vitória 0, então todos os jogos, os 8 confrontos, ficaram definidos. Eu assustei com o número de empates e me chamou a atenção até um dado curioso trazido por membros da nossa equipe, que ela falou para mim o seguinte: Danilo, será que não chegou a hora da CBF mudar o sistema de jogos de ida e volta? Fazer mais ou menos o que faz a Taça da Liga Inglesa, a Copa do Rei, em alguns jogos é somente jogos de ida. Não tem aquele negócio de ida e volta. E aí eu questionei, falei assim, mas por qual motivo a gente está tratando esse assunto, né? E aí o debate girou em torno de muitos empates que houveram nessa primeira fase dos jogos de ida, de muitos times tentarem segurar o resultado, às vezes muda a postura de jogar para tentar levar para dentro de casa, para decidir no segundo jogo, para não perderem, né? Não tomarem uma goleada, ou então se resguardarem ali de tentar, nos últimos 90 minutos, digamos assim, dentro dos seus domínios, uma tentativa de classificação, sendo que no primeiro jogo fora, eles mais se omitem do jogo do que propriamente buscam a forma técnica de jogar. Tem propriedade de tema, tem propriedade de debate, e depois eu quero até ouvir a opinião de vocês aqui nos nossos comentários, se realmente a CBF tem que mudar o formato da Copa do Brasil quando chega em estágios como as oitavas de final, ou em estágios anteriores, assim, nas quartas, nas oitavas, nas 16avos, se elas devem ou não, na R32 também, né, se deve ou não fazer jogos somente de ida. Aqueles times que tem, o sorteio, vai por sorteio, né, pega os rankings ali dos times que estão entrando na competição, os times da Série A, dá prioridade para eles, mas aí também fica um tema muito dinâmico, né? Porque já muitos são favorecidos, entre aspas, pela arbitragem, muitos acham que eles são favorecidos, os erros sempre vão para os times lá de cima, então aí se fizer um sorteio em que eles vão pelo ranking, então eles vão sempre decidir em casa, aí já fica mais complicado, sendo que é uma competição muito eclética, uma competição para ser festa, né? Mas esse é tema que foi trazido por nós. O meu intuito nesse vídeo aqui é abordar os confrontos e analisar como foram cada um dos jogos. Vou começar com os empates, né? Vasco da Gama e Fluminense para mim foi um 0x0 morno, um 0x0 ruim de assistir, um 0x0 que eu não gostei em vários momentos do jogo, pouquíssimas chances, finalizações sempre para fora do alvo, então assim, os goleiros pouco ou nada trabalharam, não gostei da performance dos dois times, então fica na retina um jogo muito frouxo, um jogo morno. Quarta-feira vai ser decisão, vamos ver. O ano passado o Vasco eliminou o Fluminense, esse ano será que vai ter o troco? Veremos. Cruzeiro foi lá na Arena Condá, empatou com a Chapecoense que é o pior time da Série A, mas conseguiu na Copa do Brasil uma melhora, né? Desde a chegada do Rafael Lacerda na Copa Sudeste, ele consegue um empate, né? Consegue uma derrota pesada contra o Avaí lá na ressacada, vem dentro de casa, consegue reverter a desvantagem, mas nos pênaltis ele perde o título ali da Copa Sudeste, mas depois ele consegue um empate com o Santos, consegue uma derrota com o Flamengo, e agora vem mais um empate aí contra o Cruzeiro. Melhora, o time dele tem uma melhora significativa, é diferente do time do anterior, da anterior comissão técnica, mas Rafael Lacerda ainda tem muito trabalho pela frente. A Chapecoense que vai ao Mineirão lotado, tentar a sorte aí na Copa do Brasil, quem sabe chegar entre os 8 melhores da competição. Cruzeiro, muitas contratações, deu azar com o Gabriel Peck, né, no primeiro jogo já se lesionou, e vai buscar agora os 2 jogadores lá no mundo árabe, que podem chegar aí, Wesley, e tentar até fazer uma conjuntura melhor aí para o sistema ofensivo do treinador Arthur Jorge lá, que é o treinador do Cruzeiro. Outro empate em 0x0, Santos e Clube do Remo, foi um jogo que eu até tratei num vídeo aqui no nosso canal, um jogo bem morninho, né? O Santos teve algumas oportunidades, o Jajá também deu um chute longa distância, é uma boa defesa do Brasão, foi um jogo morno, um jogo assim que poucas chances, o Clube do Remo criou algumas situações, gostei do Matheus Felipe, gostei do sistema do meio campo, o Edson, o Zé Wellison, Zé Ricardo, gostei da postura, até manteria esse mesmo meio campo para o jogo da volta, né, desta terça-feira, no qual vai estar lotado, empapuçado lá o Mangueirão, mas também foi um jogo bem morno, que se assentou bem o 0x0. Neymar colocando o jogador na cara do gol do Santos, mas eles não gostam de fazer gol, então eles são limitados tecnicamente, não acompanham a evolução técnica e divisão de jogo do Neymar, mesmo o Neymar sendo já quase um ex-jogador em atividade, ele ainda sobressai-se em muitos quesitos nesse time santista.
Outro jogo que ficou empatado também foi o Atlético Mineiro e Juventude, mais um 0-0, quarto, né, desses jogos de ida da Copa do Brasil. Um jogo em que o Juventude não me estranhou nada, o Juventude não tomar gols. É o Juventude que tem a melhor defesa da Série B ao lado do Criciúma, tem 12 gols sofridos, e desses 12, te digo mais, eram 8 até a 19ª rodada. Foi quando ele toma no fechamento do turno 4 gols do Botafogo de Ribeirão Preto. Ninguém sabe como, mas foi isso. Ele poderia fechar 19 jogos com 8 gols tomados. É a sina de Maurício Barbieri, defender bem, e foi assim como ele fez lá na Arena MRV, defendeu, anulou as principais chances do Galo. O Jandrei fez uma boa partida, o Juventude quase ou nada incomodou o goleiro Everson. A verdade é que o Galo merecia vencer, mas parou nesse sistema defensivo muito bem, compacto e sólido, construído e constituído por Maurício Barbieri. Juventude, que vai agora no Alfredo Jaconi tentar, aonde ele é um terreno intransponível na Série B, só perdeu um jogo pro Sport de 1-0. Todos os times que caíram lá não conseguiram vencer esse Juventude. É um terreno muito bom, é o melhor mandante da Série B, ao lado do Vila Nova também. O Juventude vai usar esse fator, o fator defensivo também a seu favor, para tentar fazer com que vença por 1-0. É 1-0, é a goleada do Juventude nessa temporada, viu? Pode esperar aí, 1-0 já ser uma goleada, e classificação é o que importa lá para o time do Maurício Barbieri. Outro jogo que me chamou muita atenção foi a vitória do Inter contra o Corinthians. Não esperava, né? Eu vi o jogo contra o Flamengo, até trabalhei nesse jogo, Internacional e Flamengo, que ficou no empate em 1-1. O Inter, depois no período pós-Copa, ele perde para o Cruzeiro, 2-1 em casa, ele perde fora de casa também, depois volta para enfrentar o Flamengo, vai enfrentar o Corinthians em 2 jogos, pega o Palmeiras depois no Brasileirão. É uma sequência pesadíssima para o time de Colorado, que não vem bem. A última vitória foi lá em maio, e aí me bate o Corinthians 2-0, Alan Patrick decidindo, fazendo gol de pênalti, o time jogando bem, o time com propriedades, anulou o Corinthians que não conseguiu fazer gol, e aí agora leva essa desvantagem para dentro da Neoquímica Arena. Foi o resultado que mais me surpreendeu. O Corinthians, não sei se tem capacidade suficiente para eliminar esse Inter, que parece estar querendo evoluir. Não sei se ainda é cedo eu falar isso, mas a verdade é que empata com o Flamengo, ganha do Corinthians, e vamos ver como ele vai se portar na quarta-feira lá na Neoquímica Arena, para ver se realmente apenas parecia uma possível reação, ou se de fato é um poder reativo desse time e elenco caro que o Inter tem nas suas mãos do Pesolano. O Palmeiras atropelou o Fortaleza, mas cuidado, viu? Quem vê o resultado não viu o primeiro tempo. O primeiro tempo do Fortaleza foi muito bom, competiu, jogou bem. Jogar contra o Palmeiras de igual para igual na Nubank Arena não é fácil, no Nubank Park não é fácil. Lá o campo sintético, muda o terreno, a bola fica mais rápida, é adaptação. O Palmeiras é o melhor time do país. 3 estrangeiros fizeram os gols no segundo tempo, fruto de erros individuais do time do Fortaleza. Mailton, Paulo Baia, para mim, foram muito abaixo do que era se esperado, do que essa camisa pede, ainda mais num jogo dessa magnitude. Então, assim, o Palmeiras mereceu a vitória no segundo tempo, porque no primeiro tempo foi um jogo muito bem conseguido, um jogo, Vitinho teve uma chance, estou para fora. Então, Fortaleza competiu bem, viu? E deixou boas ilações, pelo menos para mim, que Paulo Autuori, com o tempo, vai fazer com que esse time tenha sucesso aí no restante da caminhada na Série B, e também, quem sabe, competir lá na Arena Pantanal contra o Palmeiras. Para mim, a classificação do Palmeiras está bem encaminhada. Para mim, é o time que vai estar entre os 8 melhores da competição. O Fortaleza, o foco dele claramente é a Série B, é pegar um dinheirinho nessa renda e continuar a sua caminhada lá. O CAP, para mim, nada de novo, venceu o Vitória dentro de casa. Só para você ter uma ideia, na Série A são 11 jogos lá, 8 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. É um time com fator casa muito forte, é um time que tem nas suas mãos um treinador que transita da temporada passada e consegue fazer com que os jogadores entendam sua metodologia de trabalho, e dentro de casa é sim uma barreira intransponível. Um time muito potente no seu sistema ofensivo, o Steve Mendonça de um lado, Leozinho do outro, Kevin Viveiros, João Cruz ali na meiuca, o menino da base, fez um golaço, Luiz Gustavo dando consistência. É um time que sabe jogar, principalmente dentro de casa, construiu uma vantagem interessante. O Vitória, é verdade, teve uma chance nos minutos iniciais com o René, uma arrancada, sai cara a cara com o Santos. Ele tem a infelicidade porque ele bate
a bola vai na trave, então assim, ele fica ali à mercê de fazer o gol e sai na frente, a história poderia ser outra, mas a verdade é que o Vitória teve muitas dificuldades, principalmente ali no miolo central, onde o Cap encontrou vários espaços para triangular aquela bola e foi um amasso, mesmo sendo um Vitória que vem de um retrospecto interessante dentro do Barradão. Eu creio que o Atlético Paranaense vai avançar nessa próxima fase e certamente estará também entre os 8 melhores da competição. Faltou algum jogo? Deixa eu me lembrar se faltou algum jogo para mim comentar. Os 4 empates, o Cap, Palmeiras e o Inter, eu comentei. Creio que não, hein? Creio que ficou todos os jogos aqui comentados. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, deixe o like, compartilhe o vídeo para aquele amigo que você acha que vai gostar dessa análise, se ele comunga da mesma opinião que eu. Eu creio que vão avançar na competição. Palmeiras, Cap, Juventude, Remo, Clube do Remo, né? Internacional, Vasco, 6. Tá faltando 2. Cruzeiro e Mirassol. O Mirassol e o Grêmio que faltou eu analisar, que foi um empate. Bruno Santos fez um gol, bonito. Bruno Santos que em 4 jogos, 2 gols. Para mim o Mirassol vai vencer o Grêmio lá. Para mim são esses os times que vão avançar. Clube do Remo, Palmeiras, Cap, Mirassol, Cruzeiro, Juventude, Internacional e também o... Qual que faltou, gente? Oh, me ajuda. E o Vasco. É isso. Fechou? Fica com Deus. Um forte abraço. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de deixar o like rumo aos 10 mil inscritos. Obrigadão.